Olá, pessoal. Nos últimos 2 dias, nós temos assistido, aqui no Rio de Janeiro especialmente, a 2 episódios que nos chamaram muita atenção, inclusive pela gravidade de ambos. Primeiro, o que aconteceu quinta-feira foi aquela invasão de um grupo de criminosos vinculados a uma determinada facção, a uma outra região da cidade, que era dominada por uma outra facção, promovendo um terror há muito tempo não visto numa cidade como o Rio de Janeiro. Enfim, casas de moradores do bairro foram ocupadas, ali no Catumbi, no entorno, tiroteio por mais de 24 horas, o assassinato da menina Ana Cristina para proteger seu filho, bandidos mortos, policiais feridos, numa situação de caos, que assusta todos nós. E hoje, na sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro, nós acordamos com essa notícia de que o governador estaria sendo afastado por 180 dias, que por conta de um episódio de corrupção, fraude, desvio de recursos públicos, junto com o governador, inclusive, que foi afastado, foram presos o pastor presidente do seu partido, PSC, foram presos, enfim, diversas outras pessoas, inclusive um ex-prefeito de Volta Redonda, enfim, levantou-se suspeita sobre o presidente da Assembleia, que teve o seu escritório na Assembleia investigado pela polícia, do próprio vice-governador, enfim. E se nós nos lembrarmos, 1 ano e meio atrás, esse governador tomava posse e, com a empáfia daqueles que são donos da verdade, donos da moral e dos bons costumes, ele assegurava à população do Rio de Janeiro que ele colocaria o Estado em ordem, que ele combateria a violência institucionalizada, a violência realizada por conta das quadrilhas, dos bandidos, das comunidades pobres do Rio de Janeiro, mas que ele também combateria a corrupção, que ele zeraria a corrupção no Estado, que seria uma nova era, enfim, de administração e de enfrentamentos dessas irregularidades que todos nós estamos cansados de ver na política. Então, o que aconteceu? Quer dizer, na verdade, o que acontece? O que está acontecendo com o Brasil? Num certo sentido, o que está acontecendo com o mundo? Se nós não tivermos um entendimento disso, certamente o que acontecerá é que nós desistiremos da política. Nós diremos, a política é isso. O cara entra num dia dizendo que vai botar o fuzil na cabecinha de um bandido, vai atirar, vai matar todos os bandidos que usarem fuzil, não sei o quê, tal. Se elege com um discurso simplório desse, com um discurso, e quando chega ao poder, adota um conjunto de medidas. Eu não estou aqui pré-julgando ninguém, eu acho que isso é problemático e perigoso, até porque há uma disputa dele com o presidente da República, e eu não tenho a menor dúvida que é o dedo do presidente da República por trás de toda essa situação aí. Aliás, o mesmo presidente da República que não explicou até agora os 89 mil reais de cheques do senhor Queiroz, que está preso na conta de sua esposa. Enfim, essa confusão toda que a gente sabe que está acontecendo no Brasil. O que é isso? Se nós não entendemos, volto a dizer, nós abandonamos a política, vamos para casa, vamos tratar da vida da gente. E, quer dizer, o que é um país sem atividade política, seja ela de uma forma, seja ela de outra? Não haverá governantes, e se houver governantes, esses governantes não são escolhidos por nós, eles são escolhidos por quem? Quer dizer, e esses que escolherão os governantes, se não têm o respaldo, o apoio da população, certamente se sentirão no direito de fazer o que bem entender, porque aí a gente perdeu a regularidade das instituições. Então eu quero dizer para vocês que, na verdade, tudo isso é fruto de uma crise, que é uma crise do modelo econômico que vem sendo hegemônico no mundo, muito especialmente a partir da década de 80. O que isso provocou?
né? Isso provocou o chamado neoliberalismo, isso provocou, né, uma brutal concentração de riquezas de um lado da população, né, e um total aumento da miséria e da pobreza do outro lado da população. Então, o que nós vemos, por exemplo, né, vamos pegar no segmento mais pobre da população. No segmento mais pobre da população, nós temos, né, um número cada vez maior de comunidades faveladas, um número maior de pessoas pobres, né, que vivem em situações dramáticas, não tem saúde. Quem tiver dúvida, vai numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. Eu vivo muito na Maré, vivo muito ali na Vila Cruzeiro, né, ando muito por aquela região, atuo como médio próximo. Então, assim, eu vejo a realidade de vida das pessoas. Não tem saúde pública, não tem escola pública, né? A segurança, né, é aquela segurança que só se faz presente, né, com ação policial. E eu não vou nem discutir essa questão da ação policial, mas só se faz presente com ação policial, né, através de confrontos, e nesses confrontos muitas vezes morrem policiais que são pessoas do bem, a gente não tá, são familiares, são oriundos das famílias mais pobres da nossa população, muitas vezes heróis que estão ali tentando enfrentar, né, a insegurança, morrem cidadãos que nada têm a ver com, né, aquela situação, morrem crianças, como morreram várias esse ano e no ano passado, né, morrem também os bandidos, mas quando a gente tenta contextualizar isso um pouco, as pessoas ficam dizendo, você é a favor de bandido? Não, eu não sou a favor de bandido, coisa alguma. Se eu dissesse aqui experiências de vida que eu passei, né, vocês entenderiam claramente, eu não estou aqui defendendo, né, nenhum tipo de erro. Mas o que a gente precisa entender, né, é que esse movimento quase de guerrilha que é praticado cada vez em maior número, apesar da repressão ser cada vez maior. Por exemplo, está se dizendo aí que foi a decisão do Edson Fachin, do Supremo, de não permitir que durante a pandemia houvesse ocupações permanentes em áreas pobres, que justificou esse crescimento do tráfico e justificou a confusão do dia de ontem. Isso não é verdade. Até porque quem lê a decisão do ministro sabe que ele não proibiu que houvesse intervenções policiais nestes locais. Ele disse que isso fosse feito, né, quando houvesse prova, quando houvesse serviço de inteligência prévio, etc. e tal, para que isso fosse, né, focalizado em determinados bandidos, não operações em larga escala, em que a população já presa dentro de casa por conta de medidas de isolamento, etc. e tal, né, sai e encontra aquela violência instaurada ali, institucionalizada. Então, né, o grande problema está, né, atrás da miséria. A miséria faz com que, né, as pessoas ingressem ou para o mundo da violência, ou para outras alternativas, mas que outra alternativa de trabalho tem para a grande maioria dos nossos jovens? Né? Eu diria que mais de 50% dos nossos jovens de comunidade pobre, se quiserem um emprego hoje, não vão encontrar. A não ser que você vá para a informalidade, ser camelô, arranjar um bico, alguma coisa assim, senão não vai ter emprego. Isso é um exército industrial para o tráfico, isso é um exército industrial, né, para a violência. E, como decorrência disso, né, a polícia é cada vez mais aparelhada, cada vez, né, mais treinada e incentivada, inclusive com esse discurso do tiro na cabecinha, para ocupar essas comunidades. O resultado disso é violência, mais violência, morre muita gente e a violência não para, só faz crescer. Nós precisamos resolver, portanto, não posso ser muito longo, começar a trabalhar a questão da economia. Nós precisamos trabalhar de forma que a riqueza seja distribuída. Claro, de uma forma organizada, ela seja distribuída através de educação pública, ela seja distribuída através de saúde pública, ela seja distribuída através de segurança pública, mas de uma segurança inteligente, né, e que atue socialmente também dentro das comunidades. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu coordenei 3 programas de juventude, Jovens pela Paz, Amigos da Comunidade, né, enfim, são 3 programas agora, Jovens Amigos da Comunidade, Jovens pela Paz e Vida Nova. Esses 3 programas eram programas que nós dávamos meio salário mínimo aos jovens das comunidades para que eles desenvolvessem atividades voltadas para a cultura da paz, e esse período que nós desenvolvemos esses projetos foi o período que menos violência ocorreu no Rio de Janeiro. Não foi por conta do aumento da repressão. Então, assim, nós precisamos pensar nisso. Quando você oferece renda, e agora nós vimos isso com o próprio governo federal, a partir do momento que ofereceu renda à população, reduziu em 70% a miséria do povo, e reduzindo 70% a miséria do povo, nós reativamos a economia que estava indo para o fundo do poço. Então, a gente precisa pensar nisso.
para não desistir da atividade política, ao contrário, para tentar entendê-la cada vez mais e tentar sair desses salvadores da pátria, né, que se apresentam como salvadores da pátria e que, no fundo, quando a gente vai ver, é isso que nós estamos assistindo aqui no Rio de Janeiro. Tá? É isso. Boa noite.